o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos e que culminou em 2019 com a estratégia alimentar. Depois poderei tirar algumas dúvidas, o PowerPoint que vou apresentar é bastante sucinto, é como surgem as necessidades, aquilo que está a ser feito e portanto, depois, se tiverem dúvidas ou algumas questões, tentarei responder o melhor possível. Vou então partilhar o PowerPoint, não sei se estão todos a ver. Está tudo a ver, pronto. Que eu agora não estou a conseguir. Já está. Portanto, como é que surge esta necessidade da estratégia alimentar? Este é o território do concelho de Montemoro Novo, composto por 7 freguesias, como sabem, ou alguns saberão, é o 7º maior concelho do país em dimensão. Tem uma área florestal bastante elevada e uma área agrícola já menor. A sua localização no país é aqui. Como é que surge a nossa estratégia alimentar? Já há alguns anos, muito antes, já começámos em 2007 com uma carta estratégica que teve em vigor durante 10 anos. Já nessa altura, o setor agroalimentar era apontado e é um dos setores importantes neste concelho, desde montante a jusante, e que veio a ser reforçada essa importância desse setor ao longo dos anos e que a Carta Estratégica, que foi objeto de revisão e que cujo espaço temporal vai terminar em 2025, é uma carta aberta, portanto não é fechada, também veio reforçar o setor agroalimentar, os produtos do concelho, como de facto uma aposta importante. Além disso, a Câmara também tinha, ao longo de várias décadas, desenvolvido uma série de iniciativas sempre, dos vários serviços, direcionadas para a parte alimentar, de acordo com a sua vertente, dependendo das escolas, a biblioteca, a parte económica para o setor económico, mas pronto, um bocado aparentemente avulso, não é? Pronto, era conforme os serviços que propunham, mas esta era uma preocupação da Câmara. Em 2009, a CIMAC lançou a elaboração das agendas locais. A Câmara Municipal de Montemoro Novo integrou a elaboração da Agenda 21 e que foi concluída depois em 2012 e foi um processo participado, portanto a construção dessa Agenda 21 local de Montemoro Novo, que o seu espaço temporal é 2012-2020 e aí também quer em todo o concelho, que houve sessões em todo o concelho abertas, aquilo que manifestaram como uma área prioritária para o concelho era precisamente a área do setor agroalimentar, valorizar os produtos agrícolas, o mundo rural, dando prioridade a alimentos de base local. Estes grupos de ação, quer da Carta Estratégica, quer do grupo da Agenda 21, portanto, refletiram, houve estudos e pesquisas, houve promoção de sinergias, que é precisamente quer entre as entidades, quer o município, quer entidades que por elas próprias e associações que levavam a cabo um conjunto de ações direcionadas para esta área agroalimentar. Foram surgindo projetos e informava-se e sensibilizava-se. Portanto, era necessário, de facto, criar aqui estas sinergias todas e canalizá-las para um objetivo comum. E nesse sentido surge então, verificou-se, constatou-se que se reuniam as condições que ao fim de décadas de trabalho, que aparentemente estava dissociado, avulso, ou cada um fazia, apesar de não fazer cada um por si, portanto haver sempre parcerias, mas havia a necessidade de esse trabalho ser estruturado de uma forma conjunta.
e foi daí que surge a necessidade de facto e havia condições para construir em conjunto uma estratégia alimentar. Além dos grupos que se trabalhavam, procurou-se alargar o grupo de trabalho que existia na altura decorrente da Agenda 21, que era da Câmara com um grupo de cidadãos, alargar a outras entidades locais, regionais e também a mais cidadãos. Para o efeito, verificou-se também que para liderar esse processo de construção e de facilitação da elaboração dessa estratégia alimentar seria necessária a criação ou pelo menos a contratação de uma equipa externa que fizesse essa ligação. O que é a nossa estratégia alimentar? A estratégia alimentar de Montemor Novo foi uma estratégia construída de uma forma participada e partilhada, de modo o objetivo, além de tudo, era criar uma entidade em que todos se revissem nessa estratégia e, ao mesmo tempo, geradora de um sentimento de pertença. Essa construção dessa estratégia alimentar decorreu durante 2 anos, com a participação de várias entidades, algumas delas presentes aqui nesta sessão, desde a Cecília, ao Vitor Lambert, a Maria José, Ilhéu. Portanto, houve várias entidades que participaram na elaboração desta estratégia, como eu disse, decorreram ao longo de 2 anos, em oficinas abertas, ou seja, ela foi construída de acordo com aquilo que os vários participantes consideravam que era o caminho a seguir. Qual era a visão, qual era o objetivo e qual era a aposta. Está aqui, posso, assim muito por alto, vocês todos estão a ver, era um concelho, uma cidade com uma qualidade e que valorizasse os produtos locais, o montado, uma economia diversificada com ênfase no setor agroalimentar. Um concelho que comece bem, que privilegie práticas saudáveis, um esforço coletivo de todos pelo respeito pelos recursos e com a transição para um sistema agroecológico de base territorial. Todo este processo foi consubstanciado no final, no dia 20 de junho, através de uma carta de compromisso que foram assinada por cerca de 30 entidades locais, cidadãos, entidades locais, regionais e nacionais, e cidadãos. Portanto, não é uma carta de compromisso ou aquela obrigatoriedade que têm que fazer, mas sim de sentirem que, de facto, se revêem naquilo que foi construído por todos, através de 5 oficinas. E dia 20 de junho foi construída a nossa carta de compromisso, que depois poderão ter acesso na nossa página. Esta carta de compromisso tem de uma forma sintética o que é o SEMEIA. Este SEMEIA é composto por 4 eixos, como vocês veem aí. O SEMEIA, a Estratégia Alimentar de Montemor, não se preocupa única e exclusivamente só com a alimentação, que é comer bem, ou comer estes produtos, ou comer aqueles produtos, ou só comer produtos locais. É uma estratégia que vai de montante a jusante, portanto, vai desde a produção até à linha final, que é a comercialização. Tem 4 eixos, como disse, que é a saúde e segurança alimentar. O segundo é os consumos, produção e circuitos e comercialização, sustentabilidade e gestão de recursos, governança estratégica. Portanto, é uma estratégia abrangente, não é única e exclusivamente só redutora e vocacionada para o produto alimentar ou a alimentação. Portanto, está ali o que decorreu e os objetivos de cada eixo, que era reduzir o desperdício alimentar, garantir a segurança alimentar no concelho, e esta segurança alimentar tem a ver com a saúde, com alimentos que sejam de qualidade. Portanto, não é segurança alimentar, há algumas definições e conceitos, né? Definições, conceitos, não é segurança alimentar em termos de fome. Promover hábitos alimentares saudáveis, saúde,
promover práticas de consumo mais sustentáveis, portanto, promover, no fundo, os produtos locais, os produtores locais, incentivar a produção local e, portanto, aí promover por essa via os circuitos curtos, praticar no concelho uma agricultura mais amiga do ambiente, preservando os nossos recursos naturais existentes, poupança da água, a preservação do solo, a utilização de espécies autóctones, etc. E promover a economia local, que no fundo tudo acaba por ir caminhar para aqui, potenciando o desenvolvimento deste setor agroalimentar, que é um setor que tem grandes potencialidades no concelho. Em termos de governança, existe um conselho de semeia, que é composto por todos os parceiros. Em 2019, em setembro de 2019, houve a primeira reunião. Neste momento, a presidência do conselho, que iremos agora provavelmente, brevemente, fazer uma próxima reunião, irá ser passada, provavelmente, se os parceiros assim o entenderem, poderá ser passada a presidência para outro parceiro. Foi decidido nessa reunião em 2019 um conjunto de projetos prioritários que são, ou que pelo menos se devia tentar levar a cabo na implementação do SEMEA, que são aqueles que estão aqui assinalados a amarelo. Portanto, a dinamização e renovação do projeto do mercado municipal, a cozinha comunitária, as hortas comunitárias, o banco de terras, o quilómetro zero Montemorense, às voltas de um produto que era a bolota, que é um produto que tem tido um desenvolvimento de um conjunto de iniciativas em Montemoro Novo, entre a Câmara e vários parceiros, e cada um está identificado no seu eixo, está aqui os coordenadores dos eixos, ali ainda está a ICAM, porque naquela altura era ICAM, né? Temos que depois corrigir. Existem aqui outros conjuntos de ações que eram consideradas prioritárias, pelo menos para se começar a promover o SEMEA. O kit SEMEA tem a ver com um conjunto de, peço desculpa, de materiais de divulgação que se está a promover e a fazer e que é transversal a todo o SEMEA. Está a monitorização do SEMEA, que é que depois a Maria e a Catarina irão apresentar algum dos trabalhos que têm sido feitos, que foi a Câmara adjudicou num concurso à Universidade de Évora, neste caso ao MED, no sentido de fazer este acompanhamento e monitorização da implementação do SEMEA. O SEMEA teve, como tudo, não é? Em algumas das suas ações aqui, um tempo de, como é que é dizer, de um handicap, ou de estagnação, nem tudo pôde decorrer conforme se pretendia, infelizmente devido à situação que nós atravessámos do Covid, portanto houve muitas ações ou coisas que se pretendiam implementar que ou não se conseguiu naquela altura, portanto está-se a fazer agora, ou atrasaram-se. Por exemplo, o processo de adjudicação ao MED foi um desses, nem sempre foi com a celeridade que se pretendia, e bem como o plano de comunicação do SEMEA, mas decorrente dessa situação do confinamento que nós atravessámos. Destes trabalhos, o que é que está em curso? Portanto, está em curso o trabalho do MED, que tem o acompanhamento técnico e a monitorização do SEMEA. Está aqui algumas das questões que o MED está a fazer no âmbito da contratação que foi feita, que é o levantamento de produtores, o acompanhamento aos produtores, distribuição de produtos, de vendedores, portanto esse levantamento que é extremamente importante, e a prestação do apoio técnico e gratuito aos produtores, que é feito no local onde a Maria e a Catarina estão, quer em atendimento, quer até presencial, sempre que a Maria desloca-se. Depois também foi feito na reunião do ano passado, em setembro do ano passado, uma segunda reunião do Conselho, onde foram apresentados alguns produtos a desenvolver e uma aposta, que depois a Maria e a Catarina também irão falar, que a aposta de desenvolvimento de um produto que fosse, à partida, característico de Montemor, mais fácil dos produtores
aderirem e com algum escoamento, que é a cebola roxa. Além disso, também já foram definidos outros produtos chaves que a Maria e a Catarina poderão falar. Irão falar. E está a ser construído um conjunto de bateria de indicadores precisamente para esta monitorização. Outros trabalhos que temos em curso é o conjunto no âmbito do programa Ao Sabor das Estações, que tem um conjunto vasto de iniciativas que vai ao encontro de precisamente de incentivar uma alimentação saudável, de promover os produtos locais, de promover os produtores, promover os circuitos curtos, promover a agricultura no concelho. Também já está concluído a obra de intervenção no mercado municipal e há um conjunto de iniciativas de dinamização do mercado e de sensibilização aos consumidores e produtores, aos produtores no sentido de produzirem localmente e mais, e portanto virem mais, e aos consumidores no sentido de consumirem local e sazonal. Estamos em colaboração com a Slow Food, que é um dos parceiros do SEMEIA, que eu há bocado acho que não referi, o outro parceiro SEMEIA que estava aqui presente e que acompanhou desde o primeiro momento foi o Vítor Lambert no âmbito da Slow Food. Está-se a tentar implementar o primeiro mercado da terra do Alentejo, que depois, se assim o entenderem, podem colocar essa questão ao Vítor, que dará essa informação do que é o primeiro mercado da terra em termos de slow food. E a cozinha comunitária, que cozinha, apesar de não termos posto entre aspas, porque não é uma cozinha, o licenciamento de uma cozinha, também está a ser trabalhada, já temos o projeto estruturado para podermos apresentar e lançar e apetechar a cozinha e pô-la à disponibilidade da comunidade e dos cidadãos, assim, de todos os que queiram utilizá-la. O outro, aquele trabalho que eu disse que está a ser em curso e que foi o trabalho deste ano e que com muito bons resultados e com um trabalho muito meritório e muito valorizado do MED, que foi a cebola roxa de Montemor. Está aqui uma breve síntese. O MED fez esse levantamento, fez esse trabalho e poderá falar, e irá falar de certeza mais pormenorizadamente sobre este produto em si. Fez este levantamento todo, tem esta informação e durante 2 anos este trabalho que foi adjudicado ao MED tem um período de 2 anos, portanto só terminará para o ano e tem sido bastante positivo e bastante frutuoso todo este trabalho que se tem conseguido desenvolver com o MED. Também está em curso, em princípio para terminar, para ser apresentado no final do ano, a revista SEMEIA, que é composta por um conjunto de artigos diversos, de diversos autores, entidades, e que procura dar corpo ao conjunto e aos objetivos que estão inerentes ao SEMEIA e a esta estratégia, focando temas vastos que vão desde da comercialização, da transformação, da produção, do próprio território e o que é que se pretende, para cada autor fez o seu artigo. Estamos a pensar que já temos os artigos, já temos as coisas todas, portanto talvez no princípio de dezembro possa a revista já ser lançada e desde já agradecer a todos os que assim participaram nesta revista que esperemos que e vai ser muito boa para todos. Obrigada pela vossa atenção, estarei disponível para as questões que queiram colocar, espero que tenha sido explícita na explicação, tentei ser sucinta ao mesmo tempo, não massacrar muito. Qualquer informação que necessitem, alguma delas está aqui neste endereço da página da Câmara, também podem sempre solicitá-la através daquele e-mail ou contactar qualquer uma de nós do grupo. Eu esqueci-me de dizer que o grupo da Agenda 21 é composto por 4 pessoas. Olha, não faça a chamada, o Arthur já fez, já... É composto por 4 pessoas
sou eu, a Wanda Teixeira, é a Anabela Ferreira, a Rita Sampaio e a Cândida Martins. Somos todas funcionárias da Câmara, de áreas de serviço completamente diferentes, daí consideramos que a riqueza do nosso grupo é precisamente por sermos áreas diferentes, conseguimos depois, em conjunto, de facto, ter uma visão e fazer propostas e considerar que isso de facto, essa multidisciplinariedade é muito boa. Portanto, estamos disponíveis para nos poder contactar a qualquer uma de nós através deste mail ou telefonicamente, sempre que necessitarem de alguma coisa, e estou disponível depois para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada, Wanda, muito obrigada. Foste sucinta, não massacraste ninguém, foi super interessante, obrigada. Agora, Catarina e Maria, se calhar vocês apresentavam a seguir? Sim, sim. E depois fazíamos uma conversa entre todos, boa? Então, Sim. Os quadradinhos são vossos, força. Ok. Bom dia, mais uma vez. Já estamos em modo de apresentação. Já, deixa-me só. Podem só exato, clicarem em baixo. Ainda vemos lateralmente os slides. Está bloqueado. Sim. Não mete. Já está. Então, a SEMEIA, como a Wanda apresentou, é de facto esta estratégia muito ambiciosa que envolve vários parceiros e surgiu esta necessidade de formalizar também as ações em que o ICAM, agora MED, foi envolvido, formalizar através desta prestação de serviços, a quais estão afetas a Maria e eu, que estamos estado a trabalhar nesta prestação de serviços. Pegando nas ações do qual o MED estava responsável da SEMEIA, mas também no espírito da SEMEIA em geral, nós apresentámos um plano de trabalhos ao Grupo de Ação Local e ao Conselho de SEMEIA em geral, para nós nos focarmos na monitorização dos trabalhos desenvolvidos na SEMEIA, no apoio técnico à produção. Estes indicadores, nós aqui chamamos de autoposicionamento, que a Wanda apresentou como de sustentabilidade, nós pusemos à parte da monitorização, porque de facto é um trabalho muito intenso e que demora muito tempo, então para nós é quase algo à parte da monitorização, ainda que vá ter uma contribuição para a monitorização do que é que tem sido o trabalho da SEMEIA. E também, como a Wanda referiu, esta dinamização de produtos de referência, que acabou por ser a cebola roxa, que foi importante para nós, não só pelo valor do projeto em si, de criar valor a este produto tradicional, mas para nós tem sido muito importante para criar uma relação de proximidade com os produtores. Eu e a Maria somos de Montemoro Novo, vivemos em Évora, então ter este projeto tem-se revelado fulcral para conseguirmos criar uma relação com os produtores. Falando então da monitorização da SEMEIA, existia esta ideia de fazer um registro de todas as ações que têm sido feitas, porque mais uma vez são muitos parceiros, é suposto haver alguma independência e simultaneidade nas várias ações que estão a decorrer e pode ser difícil manter registro de tudo o que é que está a passar. Mas mais importante para nós de saber o que é que estava a passar era perceber que impactos é que isso podia ter. Um objetivo fundamental da SEMEIA é criar sistemas alimentares mais curtos, aumentar a produção e aumentar o consumo do que é produzido no sistema. Então nós achámos que seria muito interessante, e adaptando de um projeto que foi o projeto Salsa, também coordenado pelo MED da Universidade de Évora, é fazer um desenho do sistema alimentar. Para isso nós decidimos escolher alguns elementos-chave, 4 neste caso, e tentar desenhar qual é que é o fluxo ou onde é que estão os alimentos desde que eles são produzidos até que são consumidos, como é que eles entram e saem dentro do município. O primeiro passo foi selecionar os alimentos-chave, que nós fomos tendo esta conversa ao longo dos vários momentos que nós tivemos, quer com os produtores, quer com o Conselho de SEMEIA. Também fizemos um inquérito online aos vários parceiros da SEMEIA e chegámos a estes 4, o borrego, o azeite, a cebola e a laranja, que pode ser um pouco surpreendente, mas a nós fez-nos sentido pela grande quantidade de laranjais que nós encontramos, mais não no município centro, mas nas zonas mais periféricas, ali para as zonas
na fronteira com Vendas Novas, reparámos que havia uma grande porção de laranjais. Estes alimentos-chaves, para nós era importante que eles fossem possíveis de produzir a diferentes escalas, não só na pequena agricultura, mas também na grande, porque acho que é importante referir agora também que nós, neste primeiro momento, o nosso maior ênfase está a ser na pequena e na média produção, não tanto na grande, porque temos que selecionar os nossos esforços e achamos que era mais fácil começarmos este trabalho de proximidade com os pequenos e médios produtores do que com os grandes. Estes alimentos também deveriam contribuir para o sistema alimentar local e serem de alguma forma relevantes para o concelho, quer a nível de produção, quer a nível de cultura ou histórico. Já temos os alimentos-chave escolhidos e estamos agora a desenhar o primeiro esboço do sistema para cada um destes alimentos. Nós fizemos um inquérito inicial a alguns produtores de Montemor e a perguntar como é que eles vendiam e como é que eles consumiam cada um destes produtos. E com isto já vos vou mostrar daqui a pouco um exemplo de um desenho. E o próximo passo é fazermos grupos de trabalho, não só com produtores, mas também com transformadores e consumidores e talvez alguns revendedores ou transformadores, para tentar perceber, afinar o desenho, a ver se a nossa ideia inicial está correta ou não, e também tentar quantificar um bocado estes fluxos. Acho que fica mais fácil mostrar-vos então agora o esquema. Nós pensámos num sistema alimentar dividido na produção, transformação, distribuição e consumo, e damos estas setas, cada um tem uma percentagem associada, que eu agora não sei de cor, peço desculpa, mas é suposto também tentarmos dar alguma quantificação para percebermos onde é que existem os bottlenecks e como é que nós podemos mais eficientemente agir para de facto tornar estes sistemas mais locais. Ok. É isto, sim. Pronto. Então, como a Wanda tinha falado e a Catarina também falou, nós também pusemos no nosso plano de trabalhos a questão... Peço desculpa, está um slide fora de sítio. Exato, pedimos desculpa, pronto. Um dos principais papéis do MED era então dar apoio técnico aos produtores e à produção. Nós, efetivamente, como a Catarina disse, nós não somos de Montemor, o nosso conhecimento dos produtores que existiam no concelho não tínhamos quase conhecimento nenhum, e então começámos por fazer o contacto com entidades locais, com as juntas de freguesia, para eles nos ajudarem nesta proximidade com os produtores, ou seja, pedimos com o apoio das juntas de freguesia e da própria Agenda 21 local, pedimos para que fossem as próprias juntas a convocar os produtores de cada área. Porquê? Porque eles tinham mais conhecimento sobre o que se passava e na realidade que se passava em cada freguesia, e solicitámos então que eles convocassem os produtores para nós deslocávamos a esses centros, a essas juntas, e fazíamos uma pequena apresentação, ou seja, do trabalho que íamos desenvolver, que nos propunhamos a desenvolver, e apresentávamos, eles começavam, havia um género o interesse, e o principal objetivo era haver um primeiro contacto presencial e conhecermos mutuamente e dizermos que nós estamos aqui dispostos a ajudar-vos naquilo que vocês precisarem. Isto que vocês veem foi então a forma de comunicação que a Câmara nos facilitou. Portanto, foi um género de um cartaz que disponibilizava e que diz que existe aconselhamento agrícola e apoio técnico, e um cartaz e um cartãozinho sou eu que fiquei mais responsável do que a Catarina neste aspecto, em que diz, inclusive, que existe um local de atendimento presencial, que é na Casa das Associações, que é onde nós nos encontramos, e que existem dias específicos, em horários específicos, onde o produtor pode vir e expor os seus problemas e as suas dificuldades. Portanto, este gabinete está a funcionar mais ou menos desde outubro do ano passado. Entretanto, meteu-se a situação pandémica, houve uma altura que esteve aberto, houve uma altura que esteve fechado, mas o que é certo é que nós temos tido alguma procura e podemos já levantar algumas dificuldades que os próprios produtores nos põem.
Tivemos realmente, acho que é interessante também dar-vos esse conhecimento. Temos principalmente os produtores e pequenos produtores têm muita dificuldade no escoamento dos produtos, apesar de em Montemor e eles próprios, os produtores, reconhecerem que existe um mercado municipal que os ajuda muito nisso, mas que eles próprios gostariam de ter outras formas de escoamento e outra forma de poderem dinamizar e aumentar a sua produção associada ao escoamento, porque muitos deles dizem que não produzem mais porque não conseguem escoar mais do que o que escoam neste momento. Depois também tivemos alguma procura, nomeadamente para os produtores serem informados sobre os estatutos da agricultura familiar, e depois também, muitos deles também têm interesse em converter-se para o modo de produção biológico, mas que muitas vezes não sabem quais é que são os requisitos, quais é que são as obrigações, qual é que é a documentação que é exigida. Pronto, é mais neste sentido que somos procurados. Também, como isto está publicado na internet em vários locais, e o contacto também está disponível, há muita procura de pessoas de fora que querem instalar-se como produtores ou como novos produtores, não são do concelho, mas que procuram por terem conhecimento que existe este tal gabinete e que existe este tal apoio, procuram e telefonam e marcamos reuniões ou encontramos-nos presencialmente para perceber como é que se podem instalar no concelho, nomeadamente se há terra disponível ou não, quais é que são os apoios ou não que têm. Temos que voltar para trás. Ok. Aqui, só fazer a ressalva que aqui diz transição agroecológica, que nós sabemos que sou assim um bocado megalómano, então renomeámos esta parte para os tais sistemas de autoposicionamento. Em breve podem perceber o porquê. Pronto, então, isto tem a ver mais com o sistema de indicadores que nós estamos a desenvolver. Porquê? Porque transição agroecológica, como a Catarina disse, acaba por ser uma coisa muito, se calhar, ambiciosa e se calhar não é bem esse o objetivo que nós, ou não, se calhar não conseguimos cumprir exatamente. É esse o objetivo, mas torna-se às vezes um bocadinho difícil. Pronto. Então, este sistema de indicadores foi baseado tem por trás a constituição do Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Eu não sei se conhecem, mas se calhar mais à frente já vai ser mais explícito para vocês nos slides que vamos apresentar a seguir, mas basicamente este Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo são indicadores qualitativos e estão divididos em várias categorias e em vários níveis. Sendo que o nível mais sustentável, se assim se pode dizer, corresponde ao nível elevado e o nível mais baixo corresponde ao pré-inicial. Mas se calhar mais para a frente já vai ser mais explícito. Como é que nós estamos então a construir este sistema de indicadores? Portanto, inicialmente nós fizemos, como a Catarina disse, nós também fizemos alguns inquéritos e com base nesses inquéritos aos produtores e fizemos também visitas às explorações, percebemos realmente qual é que era a realidade dentro do concelho. Depois fizemos então várias reuniões com vários entendidos académicos dentro de cada área e fizemos uma compilação das boas práticas que nós acharíamos que seriam adaptáveis às explorações com que estávamos a trabalhar e ao concelho. E depois fizemos então o esboço do sistema de indicadores e numa fase que pensamos que vai decorrer entre setembro ou outubro, vamos começar a aplicá-los numa exploração piloto para tentarmos perceber se funcionam ou se teremos que mudar alguma coisa. Relativamente, portanto, estes são os 6 cadernos que vocês podem ver que o nosso sistema de indicadores, portanto, está constituído por estes 6 cadernos. O primeiro caderno tem a ver com a gestão do solo, o segundo caderno com a gestão da água, o terceiro com a biodiversidade, o quarto com a produção, sendo que dentro desta produção existe um caderno específico só para a produção pecuária. Depois o quinto tem a ver com a gestão dos resíduos e o sexto tem a ver com a questão socioeconómica e com a ligação ao território. A título de exemplo, portanto, isto é basicamente como está construído o nosso sistema de indicadores, portanto, este tem a ver com o caderno 2, que é a gestão da água, portanto, nós temos dentro da gestão da água, nós selecionámos 2 indicadores que para nós fizeram mais sentido, que é a adaptação do uso à disponibilidade hídrica, do uso da própria água à disponibilidade hídrica, e depois, como podem ver, que é isto que eu vos
Eu há bocado estava a tentar explicar, mas acho que desta forma é mais elucidativo. Portanto, isto foi inspirado no plano de sustentabilidade dos vinhos, onde nós podemos ver que dentro de cada lista, de cada indicador, nós temos 4 categorias, sendo que a categoria pré-inicial é considerada menos sustentável e depois temos a categoria de desenvolvida, que é considerada mais sustentável. Sendo que é muito difícil medirmos o que é, depende muito de caso para caso, mas pronto. A nossa ideia com isto tudo, não é para além de nós incentivarmos o produtor a ter práticas mais sustentáveis, a nossa ideia também fundamental com este sistema de indicadores é que estes tenham uma função pedagógica, ou seja, que o próprio agricultor consiga perceber em que categoria é que se posiciona e perceber o que é que poderá fazer para ser mais sustentável ou se ambiciona ou não subir na categoria, digamos assim. Se há práticas que pode adotar ou se há áreas em específica que pode investir, ou se não, se está a fazer tudo o que pode fazer dentro do seu alcance. Sim, porque se vocês repararem, tudo o que é categoria são práticas, não são práticas que o agricultor pode fazer, isto não é para avaliar e está aqui, não, tem a função pedagógica, ou seja, são práticas que o produtor pode fazer para ser mais ou menos sustentável. Pronto, então, como outro ponto da nossa função, digamos assim, da nossa prestação de serviços foi então, que nós sugerimos e que foi aprovado no Conselho de Semeia, foi então a dinamização de um produto de referência, que neste caso era a cebola roxa de Montemor. Porquê? Porquê é que foi a cebola roxa de Montemor? Porque efetivamente houve alguns produtores que nos diziam que era um produto característico de Montemor e que a produção era muito pouca e estava quase esquecida. Então, nós chegámos ao terreno e o que é que fizemos? Fizemos várias entrevistas com produtores que ainda produzem e produtores que produziam e que neste momento já não produzem, para tentar perceber então o que era isto da cebola roxa, qual é que é a história, como é que eles produziam, como é que eles não produziam, efetivamente o que é que aconteceu ou não. Portanto, as imagens que podem ver são as várias entrevistas que nós fizemos presencial, sendo que tivemos que parar também a meio por causa de questões da pandemia e também fizemos alguma pesquisa em termos do arquivo da reforma agrária. Portanto, a imagem que vocês podem ver no canto inferior direito é uma imagem mesmo do arquivo da reforma agrária. Pronto, após fazer estas tais entrevistas, nós tivemos, aliás, antes das entrevistas nós já sabíamos quais é que eram os 2 produtores no concelho que produziam em grande escala e que inclusive faziam de viveiristas, digamos assim, ou seja, produziam semente todos os anos e multiplicavam a semente e inclusive faziam germinar a semente e vendiam em planta para alguns produtores. E então, falámos com neste caso são 2, falámos com esses 2 produtores e perguntámos aos produtores se estavam na disposição de participar connosco neste projeto, eles disseram que sim. Fizemos uma proposta à Câmara que foi aprovada de ser a Câmara a financiar de forma gratuita aos produtores que estavam interessados em produzir esta cebola, ou seja, a Câmara comprava os cebolos aos 2 produtores que já o produziam e era fornecido aos produtores que tinham interesse em produzir. Como é que essa lista de produtores ou como é que esses produtores foram selecionados? Foi feita uma reunião, portanto, após este apoio técnico, este contacto direto com os produtores, todas estas reuniões nas juntas de freguesia, tudo isso, nós ficámos com uma lista e fizemos um levantamento dos produtores, fizemos com uma base de dados, basicamente, dos produtores que existiam no concelho, dos consumidores, dos transformadores, pronto. E após termos essa base de dados, fizemos esse contacto e explicámos que tínhamos interesse em recuperar uma variedade endógena do concelho, que a produção neste momento era muito baixa, e quem é que teria interessado ou não e que ia decorrer, portanto, fizemos uma primeira reunião com todos os principais e os potenciais produtores que estariam interessados em produzir ou não. Dessa reunião, chegámos ao leque de produtores que temos atualmente, que são 17 produtores, portanto, nós, quando chegámos ao terreno, tínhamos 2, 3 produtores a sério que produziam e que vendiam, e este primeiro ano conseguimos já 17, portanto, já foi algo visível e algo bom.
Portanto, as imagens que vocês veem foi essa tal reunião. Essa reunião foi feita devido também às condições que se viviam no momento, foi feita ao ar livre, na exploração de um dos produtores que foi fornecedor, digamos assim, portanto, que era que é um viveirista, e inclusive foi feita uma visita guiada, portanto, onde vocês veem aí, vêm os produtores a irem visitar os cebolos a nascerem e a germinarem. Depois, após isto, os produtores ficaram interessados, fizemos então acordo, entre aspas, com os viveiristas, e quando as plantas, os cebolos estavam prontos para serem entregues aos produtores, fizemos então esse processo de entrega dos cebolos aos produtores. Portanto, avaliámos e percebemos qual é que era a capacidade que cada produtor tinha ou não e a quantidade de plantas que ele conseguia produzir, e com base nisso entregámos assim aos produtores, sendo que não tínhamos muitas das vezes o cebolo, todo o cebolo que queríamos, tivemos que fazer ali uma giga-joga, mas pronto, conseguimos. Portanto, e chegámos então, como eu disse há bocado, aos 17 produtores, portanto isto é um mapeamento dos produtores que nós temos neste momento a produzir cebola roxa em todo o concelho, sendo que onde nós verificamos que existem mais produtores interessados em produzir é no centro do concelho. Depois fizemos então um acompanhamento dessa produção, portanto distribuímos os cebolos e fomos às explorações verificar se os cebolos tinham sido plantados ou não, como é que estava a produção, se estava tudo a correr bem dentro do possível ou não, e fomos acompanhando a produção até que chegou o momento em que as cebolas estavam prontas para ser apanhadas e para ser enrestadas. Paralelamente a isto, nós também fizemos algumas iniciativas que achámos que também nos podiam ajudar na divulgação do produto. Uma delas foi a candidatámos num evento que houve público no mercado também de apresentação do produto. Um produtor candidatou a cebola à Arca do Gosto da Slow Food, e também candidatámos a cebola, inscrevemos a cebola, ou estamos em processo de inscrição, no site dos produtos tradicionais da DGADR, de forma a tentar divulgar e criar algum interesse e alguma mais-valia ao produto. Também conseguimos, desta forma, criar um logotipo, que foi, peço desculpa, que é aquele que vocês veem agora na imagem, e estamos também em processo é da Câmara, não é? Em processo de registar, então, a marca. Com isto tudo, também os produtores, o feedback que nós obtivemos dos produtores foi que correu bem, inclusive é que conseguiram valorizar um produto até em termos de valor económico e de rentabilidade que conseguem tirar do produto. Depois, a nossa ideia seria escoar este produto maioritariamente na Feira da Luz, porque das entrevistas que fizemos e da pesquisa que fizemos era sem dúvida um momento fulcral onde os produtores vendiam as suas grandes quantidades de cebola, mas infelizmente devido às condições que todo o mundo atravessa, não foi possível realizar então a feira anual da cidade, a Feira da Luz. E então, em alternativa, e a Agenda 21, a Câmara fez, no mercado municipal, um evento ou um dia em que o objetivo era exatamente dar destaque a este produto e ajudar os produtores também a escoar este produto. Maioritariamente os produtores que participaram neste projeto já vendem semanalmente no mercado, mas ainda existiam alguns produtores que não comercializavam normalmente os seus produtos no seu mercado e que tiveram interesse e quiseram participar na iniciativa. Portanto, os produtores foram então ao mercado vender as suas cebolas. O feedback que eu tive foi que conseguiram vender alguma parte, não toda, nem tanto como se vende na Feira da Luz, e que inclusive houve uma produtora que me disse que inclusive vieram pessoas de fora que estão habituados a vir comprar esta cebola todos os anos à Feira da Luz, mas como não havia Feira da Luz, souberam que houve esta iniciativa no mercado e vieram de concelhos limítrofes e concelhos da zona de Lisboa e por aí. Portanto, o feedback que nós temos obtido até agora até foi bom. Claro que não foi possível vender todas a quantidade que se costuma vender na Feira da Luz, mas já ajudou.
Depois, outros produtores também ficaram muito interessados e começaram também a vender as suas cebolas para a restauração local. A restauração local também tem elevado interesse sobre este produto e, inclusive, como é do conhecimento de alguns, no fim de semana passado, no dia 17, houve um evento na Universidade de Évora, que foi um jantar para promover o quilómetro zero Alentejo, e houve alguns quilos valentes de cebola roxa que foram pedidos, cebola roxa de Montemor, que foram pedidos pelos chefes que participaram connosco na iniciativa, porque é um produto que eles conseguem reconhecer as suas qualidades únicas. Portanto, também foi um bom ponto de escoamento deste produto. E também temos a esses produtores, é muito interessante, porque nós já tínhamos tido esse feedback dos produtores, que havia imensos produtores que estavam, alguns produtores que participaram no projeto, que estavam interessados, inclusive, na questão do quilómetro zero, portanto, juntou-se o útil ao agradável e conseguiu-se fazer tudo. E, inclusive, também temos restauração local que está interessada também na questão do quilómetro zero, portanto, achamos que isto é uma bola de neve. O projeto da cebola roxa para nós foi muito interessante porque foi como a Catarina disse, para além de nós conseguirmos voltar a aumentar a produção de um produto que se produz há mais de 150 anos no concelho, mas que estava em baixo, como se costuma dizer, nós conseguimos ganhar uma proximidade com os produtores que se calhar de outra forma não conseguiríamos, e eles neste momento conseguimos, acho que agora é muito mais fácil desenvolvermos todo o trabalho que nos propusemos, inclusive é mesmo a bateria dos indicadores, inclusive é alertá-los para algumas práticas que eles podem ter na sua exploração mais ou menos sustentável, porque já existe uma proximidade e uma confiança que se calhar ao início não existia, o que é normal. Portanto, da nossa parte, não sei se a Catarina quer acrescentar mais alguma coisa. Não. Muito obrigada, foi extremamente interessante. Eu agora portanto, abrimos para debate, vou pedir para quem quiser falar, fazer perguntas, para colocar a mão. Portanto, temos aqui onde é que está a mão? More? Nas reações? Exatamente, nas reações pode-se pôr para fazer perguntas. Não sei se alguém quer colocar já alguma questão. Se não, eu tenho algumas questões. Queria-vos perguntar o tipo de produção que está, portanto, a cebola roxa é plantada em que tipo de produção, portanto, que tipo de insumos é que são colocados neste tipo de produção e como é que vocês pensam fazer aí um bocadinho esse trabalho. Outra pergunta é, portanto, vocês têm um posto na Casa das Associações e aqui temos as situações todas de localização, não é? Portanto, nós vimos um mapa que vocês mostraram e realmente os produtores estão ali mais próximos da cidade de Montemor e acham que se deslocassem às juntas de freguesia poderiam chegar às freguesias que estão com menos produtores aderentes. Portanto, esta questão dos produtores terem que deslocar pode ou não ser um fator limitante. Eu não faço mais para estar ali a Cecília, adorei a apresentação, muitos parabéns pela estratégia, por esta estratégia multidisciplinar. Obrigada. Em relação à produção da cebola, os 2 vivaristas que nós conseguimos, eles não faziam a cebola em produção biológica. Então, este primeiro ano não poderia haver produção biológica ou venda da produção biológica. Nós este ano também não fizemos quaisquer tipo de exigências ao tipo de modo de produção, mas é uma coisa que nós pensamos e, sendo um objetivo da SEMEI, esta transição agroecológica, se calhar devíamos pensar se é uma coisa promovida pela Câmara que também deveríamos pedir algum outro tipo de produção. Houve, felizmente, alguns produtores que se interessaram por este produto, que são biológicos e que aceitaram este ano fazer a produção da cebola, mesmo sabendo que ela não era biológica e não poderiam vender biológica, e fazer semente, por acaso não sei como é que estamos com isso, e fazer semente biológica para o ano, conseguimos ter semente biológica. Nós o que temos é vários parceiros, mas um parceiro que nós já falámos e que vai participar connosco neste processo de
conversão, portanto é um processo um bocado lento, vai demorar 2 anos, mas que eles têm que germinar e depois têm que germinar as sementes no seu terreno para entrar em período de conversão, e depois a partir dessas cebolas o processo tem que ser contínuo, ou seja, a partir dessas cebolas produzir novas sementes e depois aí é que a planta é considerada biológica. Mas os modos de produção que nós temos, independentemente de ser certificado ou não, nós do leque dos 17 produtores que temos, sabemos perfeitamente que temos produtores que produzem sem qualquer tipo de limitação, ou seja, se for preciso adubo põe, se for preciso fitofármacos põe, mas nós não, como a Catarina disse, nós neste momento não sensibilizamos, isto é um trabalho que vamos fazer agora após o 2º e o 3º ano, portanto achamos que cada coisa no seu tempo, como se costuma dizer, e também temos produtores que sabemos perfeitamente que produziram de uma forma biológica sem ser certificado, ou seja, não há uso de nenhum inputs químicos, de origem química. E isso também se reflete um bocadinho também no preço, porque houve essa preocupação. Portanto, apesar de a cebola não ser certificada, nós temos 2, 3 produtores que o consumidor sabe que ele produz dessa forma, portanto não é certificado, mas produz de forma sustentável, digamos assim, de forma como se fosse biológico, mas sem ser certificado, e o preço com que o produtor escolhe o seu produto é algo mais elevado do que os outros que não produziram dessa forma. Proximidade. Queres falar? Sim, posso falar. É assim, o que nós as reuniões que fizemos nas freguesias foi nas freguesias mais afastadas do centro da cidade, do município, em Montemor. Portanto, nós fomos às freguesias mais afastadas e o que nós nos detectámos nessas reuniões foi que nessas freguesias havia muita agricultura, mas era a grande agricultura, não a pequena agricultura, e daí nós se calhar temos os nossos produtores neste momento mais próximos da cidade, digamos assim, porque efetivamente este contacto, eu desloco-me regularmente às explorações, portanto eu acho que não tem influência o gabinete estar no centro da cidade e por aí não conseguir chegar às freguesias, não. Eu acho que a influência que pode haver é mesmo essa, quando nós saímos mais da cidade ou do centro, né, do concelho, a dimensão da agricultura vai aumentando e se calhar não temos tanto esta proximidade que no início a nossa ideia não é restringir isto à pequena, à média ou à grande agricultura, não, mas se calhar tem sido assim um pouco que conseguimos, neste momento estamos a trabalhar com os pequenos e pode ser que isto seja um produto ou que seja algo que se consiga, que seja interessante e que consiga chamar depois mais produtores, nós temos essa esperança. Sim, e só dizer que o apoio não é restringido ao gabinete. A Maria muito simpaticamente disponibilizou o seu número, também muitas pessoas ligam e se for preciso desloca-se à exploração. Sim. Obrigada. Então temos assim... peço desculpa, antes das pessoas que pediram, só para complementar aquilo que a Maria disse, além daquilo que ela disse de se afastar aqui da cidade, portanto desta cintura de talvez de uns 7, 8 quilómetros de cintura da cidade de Montemor, tinha-se equacionado caso houvesse essa necessidade. No cartãozinho que a Maria mostrou do coisa estava lá o contacto dela telefónico, mas caso houvesse necessidade, poderia-se eventualmente contactar com as juntas de freguesia, não sei se te lembras, Maria, ter um dia de vez em quando para atendimento e isso, mas de facto foi isso que a Maria acabou por dizer, portanto nem sequer essa situação se foi necessária, portanto e está centralizada em Montemor, porque de facto os produtores, estes pequenos produtores hortícolas e frutícolas de Montemor, os mais pequenos e aqueles que produzem e que vendem para o mercado e não só, para cabazes e que as pessoas vão comprar, a sua localização das explorações são aqui nesta cintura, talvez num círculo de 7 quilómetros ou entre 6 e 7 quilómetros, portanto, mas havia também essa possibilidade, não tinha, essa distância de algumas freguesias do concelho, tinha-se equacionado caso houvesse essa necessidade de haver um dia, não sabia qual era a periodicidade, mas de se colocar efetivamente, da Maria poder estar disponível para isso.
Era só para complementar. Obrigada. Obrigada, Wanda. Então, a ordem das perguntas agora é a Cecília, depois a Maria José, depois o Filipe. Cecília, força. Então, pronto, eu vou começar por agradecer as apresentações, tanto da Wanda como da Catarina e da Maria, e vou fazer umas perguntas que admito que mais ninguém vai tocar estas questões, daí a minha entrada. Primeiro queria perguntar à Wanda se nos podia deixar ficar alguns comentários, sugestões, lições aprendidas relativamente às dificuldades encontradas no âmbito do desenvolvimento da estratégia. Quais são as lições aprendidas, que sugestões pode deixar aos outros municípios no âmbito do desenvolvimento de estratégias alimentares? Depois tenho uma pergunta e uma sugestão para a Catarina e para a Maria. Eu gostaria que vocês se pudessem desenvolvessem mais a conexão entre as ações definidas na estratégia, não é? Os últimos slides da Wanda, e me fizessem uma ponte com o sistema de monitorização, para entender como é que estas coisas se cruzam, porque para mim não foi muito evidente, e eu percebi que vocês tinham 6 entradas, não sei se é isso, uma gestão de solo, gestão de água, etc., e como é que isto se cruza com as ações prioritárias definidas no âmbito da estratégia alimentar. E a minha sugestão em termos de monitorização vocês referem o plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, mas existe uma Policy Monitoring Framework do Milan Urban Pact que define 44 indicadores no âmbito da governança, da saúde, da produção, do consumo, etc., que eventualmente seria interessante também aqui cruzar, porque se aplicam nomeadamente no âmbito das ações definidas como prioritárias na estratégia. E era tudo, e muito obrigada pelas apresentações e muito sucesso para os projetos. Vou tentar responder à questão que a Cecília colocou. Espero que seja de facto isso que pretendo ouvir. Não, é assim, as dificuldades, a principal dificuldade, houve uma situação que poderá ter condicionado e vai condicionar aquilo que eu estou a dizer das dificuldades da implementação da SEMEIA, que foi a pandemia. Portanto, nós não conseguimos, não se conseguiu primeiro, a Câmara acaba por ser as autarquias a terem que dar o pontapé de saída, na maior parte das vezes, nestas situações, não é? Pronto. E aquilo que se está a tentar fazer é que, de facto, todos os parceiros trabalhem neste sentido. A pandemia veio dificultar esse trabalho de articulação, porque as reuniões através do Zoom e falar destas coisas que são tão práticas ao mesmo tempo, através destas reuniões online, não é fácil, não é? Nem sempre é fácil, e portanto nada como estar a trabalhar no terreno, poder reunir com os eixos dos coordenadores de eixos e tentar-se implementar. É isso que a gente espera que consigamos fazer a partir de agora e dar este passo qualitativo que é necessário. Tem sido, não tem sido fácil, mas de facto temos parceiros que têm conseguido trabalhar. Um deles é o Freixo do Meio, que temos conseguido estar a trabalhar, mas o outro é a Slow Food, que temos conseguido também tentar trabalhar. A Slow Food apresenta enquanto parceiro as suas propostas e a Câmara tenta dar o seu apoio naquilo que é possível para poder implementar o SEMEIA, mas temos de facto que ter aqui um momento em que estes parceiros, estas entidades, quer cidadãos, quer associações, consigam, de facto, em conjunto, dizer assim, vamos dar este passo e estamos a caminhar nesse sentido. Acaba por todos estarmos a caminhar e conseguirmos estar a falar e comunicar, mas ainda não daquela forma tão articulada e tão coordenada como se pretendia. Com a primeira reunião que se teve do SEMEIA, do Conselho de SEMEIA, que foi em setembro de 2019, que entretanto começou-se a tratar do trabalho com o MED, começou-se a tratar do plano de comunicação e a seguir entramos em pandemia, não é? Pronto, e isso tem dificultado um pouco a implementação de uma forma mais articulada ou mais visível para todos, porque consideramos nós que hoje que também era importante, o SEMEIA é algo que eu acho que
quer a população do Concelho de Montemor, quer as entidades já percebem que há uma estratégia alimentar, que também não é fácil irmos logo no imediato conseguir que isso seja visível e que as pessoas comecem a perceber-se que há uma estratégia alimentar. Consideramos isso, consideramos também que a nível regional também que isso é perceptível. Entretanto, a CIMAC, que é a Associação dos Municípios daqui do Distrito de Évora Acima, teve agora, tem um projeto que é só o ECOS, não sei se os que estão presentes, tirando o Vítor, se conhecem o projeto, que tem a ver também com a vertente agroalimentar, e o nosso, e a Catarina e a Maria também acho que conhecem, porque houve essa apresentação, já houve uma sessão e houve outra agora no dia 23 em França, e também levámos o SEMEIA para fora, e é através do SEMEIA que nós estamos a participar na CIMAC. Portanto, isto é um trabalho que é, como nós fizemos na Agenda 21, passo a passo rumo à sustentabilidade, e no fundo é passo a passo. Esperemos que esta abertura agora e que este aparente fim, entre aspas, ou pelo menos uma leveza da pandemia nos permita, de facto, então, de uma forma muito mais assertiva, conseguirmos este conjunto de sinergias e este trabalho em rede, que era o que se pretendia desde o princípio, não é? Com todas as entidades que estão no território, façam ou não parte da Carta de Compromisso, porque a Carta de Compromisso não é limitativa a isso. E tal como a Catarina e a Maria referiram, há algumas situações que a pandemia acabou por condicionar, de facto, quer os produtores, por um lado, acho que valorizou e promoveu a produção local, por outro lado, também nos fechou em algumas coisas, não é? Para a produção e para a agricultura acho que foi positivo em termos locais aqui e provavelmente noutras regiões. E portanto esperemos que agora a gente consiga, aos poucos e poucos, conseguir esta coordenação e esta articulação e este conjunto de sinergias, e trabalharmos de facto todos até para nem se sobrepor trabalhos, não é? Sobrepor projetos, nem sequer ações, no fundo, não é? Trabalharmos todos para o mesmo objetivo, que é a estratégia alimentar do Concelho de Montemor Novo e a própria governança, que é algo que também se está a tentar implementar, que é extremamente importante, porque não há implementação sem uma boa governança, não é? E a governança é feita por todos os parceiros que compõem o Concelho de Semeia, e esperemos que agora, a ver o que é que vai acontecer a seguir, assim que houver a próxima reunião. Não sei se respondi àquilo que a Cecília pretendia. Obrigada, Wanda, obrigada. Obrigada, Cecília, por nos chamar a atenção, porque se calhar há coisas que para nós são muito óbvias, como é que elas se ligam, mas se calhar na maneira como nós comunicamos não são as melhores. O ponto mais importante que nós temos para a monitorização, para nós, é o tal desenho dos sistemas alimentares. Pode ser que não seja uma monitorização de todos os pontos de ação da SEMEIA, mas como um dos objetivos da SEMEIA é aumentar a produção local e aumentar o consumo local, nós achamos que desenhar estes sistemas alimentares em diferentes pontos no tempo, agora mais no início e mais no final do projeto SEMEIA, seria um bom indicador do quão efetivo está a ser este plano no seu objetivo de potenciar este sistema alimentar local. Quanto aos sistemas de indicadores, que teve vários nomes na nossa apresentação, os indicadores de autoposicionamento e transição agroecológica, eles prendem-se mais com este ponto da SEMEIA, esta vontade de potenciar maneiras mais sustentáveis de produzir. Então, não é tanto, serve de certa forma de monitorização para nós mais como diagnóstico, também para ver onde é que existem mais dificuldades em que encargos, se é nos solos, se é na água, se é a aplicação de fitofármacos, mas acaba por ser mais de ter esta função pedagógica e de fazer pensar um pouco as práticas que estão a ser utilizadas. E depois outra coisa, nós enquanto investigadores nós temos um defeito, nós gostamos muito de ser inovadores, gostamos sempre de criar coisas, não é? Então estes indicadores, este sistema de indicadores é também para nós uma oportunidade de criar uma bateria de indicadores aplicável a nível local,
porque eu até fui ver o sistema de indicadores que indicou, que eu já os tinha visto. Eles são uma escala um pouco mais nacional e não se prendem com as práticas, tanto como nós queremos que se prenda este sistema de indicadores, que é muito, se é feito isto, se é feito aquilo, são práticas muito precisas e nós tentámos adaptadas à pequena agricultura e à pequena agricultura no Alentejo. Por isso, para nós, criar esse sistema de indicadores também foi importante. Municipal, é mesmo para as cidades. O Milano Pacto é mesmo feito para as cidades, é município. Mas ok, ok, não tem problema. Acrescentar um ponto à que a Catarina disse, o desenho dos sistemas alimentares, eu acho que para nós também vai ser elucidativo para percebermos realmente o que é que podemos fazer para favorecer os circuitos curtos, ou seja, de ter uma percepção da produção que há e desde que chega ao consumidor final, o que é que acontece? Se é 50% da produção que é exportada, porque se fica dentro, se sai fora, quais são os principais problemas dos agricultores, ou seja, tudo isso eu acho que vai ser fundamental para nós também percebermos e conseguirmos ajudar os agricultores nesta questão novamente dos circuitos curtos e de promover circuitos curtos. Obrigada. Maria José, força. Então, obrigada. De facto, gostei imenso das apresentações. Foram bastante interessantes. As minhas questões são para a Maria e para a Catarina e dizem respeito à forma como se articulam as vossas diversas áreas de trabalho ou eixos de trabalho, porque não foi perceptível para mim como é que a questão do aconselhamento ou da assistência técnica destas fileiras que foram selecionadas por vocês, e da tentativa ou da parte dos indicadores de sustentabilidade. Como é que elas se articulam e como é que elas têm alguma... qual é o cimento que une estas diversas eixos de trabalho? E como é que, de facto, elas se entroncam ou não entroncam com a tentativa de desenvolver o sistema alimentar local? A sensação que eu tenho, mas digamos, se calhar por percebi mal, é que são eixos que ainda não estão interligados. Mas essa, digamos, é a minha dúvida de facto fundamental. Pois, boa questão. Se calhar por nós estarmos a trabalhar nesses 4 eixos ou nesses 4 pontos, para nós parece-nos que eles estão ligados, nem que seja porque é a nossa força de trabalho que está envolvida. Eu diria que este apoio técnico é transversal. Está cá... Tudo começou, na verdade, esta prestação de serviços por causa desta questão do apoio técnico. A Maria está presente e está a criar esta relação com os produtores também e está disponível. Este apoio técnico também nos permitiu o contacto para depois desenvolver com o projeto da Cebola Roxa e acho que para mim é bastante óbvia a ligação entre outros, nem que seja pela Maria enquanto pilar e enquanto pessoa disponível para passar a comunicação entre a universidade e os produtores. Em relação ao sistema de monitorização e ao sistema de indicadores, se calhar esses estão agora ainda um pouco mais desligados, ainda que seja, o objetivo é que seja também envolver os produtores, sim, mas também não sei porque é que eles teriam que estar intimamente interligados, porque a monitorização... Quer dizer, mas não sei, não tenho uma resposta coerente e fácil de lhe dar. Eu acho que se calhar posso esclarecer de uma forma. É assim, para nós está tudo interligado, porque o objetivo principal do nosso trabalho é ajudar os produtores a favorecer circuitos curtos e ajudar numa transição e ajudar os agricultores a aplicarem práticas sustentáveis e mais ecológicas dentro das suas explorações. E nós desenvolvemos 4 eixos em cada um, o objetivo principal é só um, é este mesmo, ou seja, o sistema de indicadores para nós tem a função pedagógica que permite, acima de tudo, perceber o que é que se passa, qual é a realidade de cada exploração e perceber qual é o caminho que cada produtor pode construir ou pode fazer para se tornar mais ou menos sustentável. Portanto, e favorecer mais uma vez a sustentabilidade das pequenas explorações e, inclusive, dentro dos indicadores, também, dentro da bateria de indicadores, também está, no caderno de ligação ao território, também está a questão dos circuitos curtos e tudo mais. Portanto, a função é sensibilizar
os agricultores. A questão do apoio técnico, mais uma vez, também acho que está interligado, porque ajuda-nos acima de tudo a perceber quais é que são as dificuldades dos agricultores e o que é que eles enfrentam, de forma a conseguirem ultrapassar os problemas do dia a dia e ao mesmo tempo ajudá-los guiá-los, entre aspas, para este caminho da sustentabilidade e de favorecer então os circuitos curtos. Depois a questão da cebola roxa, do outro eixo de dinamização de produtos de referência, como eu expliquei há bocado, para nós foi um trabalho do qual conseguimos tirar imenso rendimento, para além de valorizarmos e um produto endógeno do concelho, conseguimos criar esta proximidade e este encontro com os produtores, que muitas das vezes também é o principal problema entre eles, é que os pequenos produtores muito pouco dialogam entre eles, muito pouco se encontram, portanto, tentar criar estas sinergias entre eles. Portanto, eu acho que no fundo eles podem não estar de uma forma clara interligados, mas todos contribuem para o objetivo central, que é favorecer os circuitos curtos e tentar conduzir então as explorações para a sustentabilidade. Não sei se respondi ou não. Melhor do que eu, certamente. Obrigada, obrigada. Obrigada. Filipe. Desculpem lá, deixem-me só tentar força, complementar o que a Maria e a Catarina referiram. Era neste trabalho da monitorização e do acompanhamento e para a implementação da semeia para todos os parceiros, não é? Pronto, a gente já sabe que a Câmara tem sido a entidade que tem dado o pontapé de saída, mas isso eu acho que é um pouco transversal no país, há sempre alguma entidade que tem que dar o pontapé de saída. Era fundamental nós ter-se todos um levantamento dos produtores que existem no concelho. Do que é que produzem, quais eram as dificuldades, e esse trabalho foi a primeira fase do trabalho que a Maria realizou no campo, quer presencialmente, quer naquele atendimento, quer nos contactos com as juntas, e isso foi extremamente positivo. Neste momento temos um retrato, se assim se pode dizer, de facto do tipo de produtores que temos, da sua faixa etária, das dificuldades que eles sentem, do que produzem, de um modo geral. E isso foi fundamental o trabalho que o MED fez, neste caso concreto a Maria, e que é um dos passos para se poder implementar qualquer estratégia alimentar, quer, nomeadamente, até na promoção dos circuitos curtos, não é? Porque, de facto, o mercado municipal é o espaço privilegiado para os produtores poderem vender. Depois há outros, a Maria falou que eles têm dificuldades, gostavam de ter outra diversidade. O mercado municipal funciona de terça a sábado. Portanto, podem vender a qualquer altura, podem ir a qualquer altura venderem, não há condicionantes, né, de poderem vender. Também a produção, há outros espaços na cidade também, que também vendem a produção local, dos produtores que assim o entendem. E também há muitos consumidores que gostam de ir ao produtor diretamente, contactam com o produtor e compram, olha, eu quero isto, quero aquilo, quero outro, dependendo do que eles produzem na sua horta. Não me parece, mas isto agora é a minha opinião pessoal, de anos que trabalho aqui na Câmara de Montemoro Novo e nesta área, não me parece que haja assim um excesso de produção de produtos hortícolas e frutícolas no concelho. Não me parece que haja esse excesso de produção para falta de escoamento, mas pronto, o trabalho que a Maria fez e o MED, neste caso concreto, foi extremamente importante para podermos ter esse retrato e poder ver que tipo de indicadores é que serão necessários ou serão os mais adequados para podermos vir a monitorizar esta implementação do SEMEIA, que será uma implementação de todos os parceiros. Né? É aquilo que me parece, depois dos indicadores e deste plano estar estabelecido, irá ser apresentado mais tarde
no Conselho de Semeia, que poderão colocar as dúvidas, portanto, que no fundo é a governança neste momento, não é? Irá ser apresentado e provavelmente irão colocar questões, ou não, ou dúvidas, e as coisas têm sempre a melhorar, não ficam estagnadas num sítio. Pronto, eu acho que era só para complementar, porque eu estava a perceber aquilo que a Catarina e a Maria estavam a dizer, é desta fase que também estão no fundo, a verificar e a ver qual é que será a melhor forma da gente poder monitorizar, que indicadores serão os mais adequados para monitorizar o SEMEIA face à diversidade que pode haver dos parceiros e dos campos de atuação, não é? Porque, como vocês viram, a SEMEIA vai de montante a jusante, portanto, vai desde da produção, transformação e comercialização, e, portanto, é importante isso, e esse trabalho não tem sido fácil da parte de arranjar indicadores que meçam isto tudo, ou que pelo menos consigam dar essa visão. Não sei se complementei bem, se não bem complementei, mas pronto, acho que era um pouco isso. Obrigada. Obrigada, Wanda. Filipe, força. Olha, Inês, primeiro obrigado por me teres desafiado para estar aqui, e parabéns a todos que estão envolvidos, várias entidades, várias abordagens, pelo trabalho já está realizado. Eu vou-te dar uma nota e depois fazer uma pergunta. Pegando um pouco naquilo que tem sido, aquilo que a Cília e que a Maria levantaram, tem a ver com os planos dos indicadores, no fundo com o encadeamento lógico, que depois a Wanda também refere a complexidade que é fazer isto, com vários stakeholders, e por outro lado, tanto a Maria e a Catarina falam da dificuldade e da parte institucional, depois para a parte de data finding, a procura de dados, de certa maneira, e criação de relação com os próprios produtores. Eu partilhava só aqui uma experiência minha, que eu não sei se aplica, mas pareceu-me que faria sentido. Muito trabalho que eu faço em desenvolvimento nacional, tem a ver na área da agricultura, em que são projetos altamente de grande complexidade. Estava a pensar em particular em Moçambique, com agricultores e ligação ao mercado, e que era preciso em que se passa muitas das coisas que aqui estão a ser faladas, e isso, que é, por exemplo, a falta de dados que existem sobre quem são os agricultores, onde é que eles estão, o que eles fazem, e sequer até aferir a sua vontade em participar. E, portanto, parece-me que o que eu veria aqui não era tanto ao nível dos indicadores, e eu acho que essa conversa às vezes é um bocadinho enganadora, porque estamos já a focar muito cá em baixo, pode ser ao mesmo nível da estratégia e da concepção de qual é que é o sucesso, a medida de sucesso com que vocês, os diferentes stakeholders, vão medir este projeto em um ano, em 6 anos, em 3, não sei qual é o vosso timeline. Estamos a falar de duas coisas, uma coisa é circuitos curtos, outra coisa é desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis, são dois temas diferentes, estão a juntá-los, e parece-me que o foco daquilo que eu estive a ouvir, e parece-me que é ótimo, que comecem aí, tem a ver exatamente com obter informação. Vocês estão a ir ao terreno porque a informação não estava disponível, estão a lançar um produto novo que vai gerar informação, mas isso em si tem os seus próprios outputs, e isso em si são stakeholders. Vocês no fundo estão a fazer um mapeamento, parece-me a mim que chama-se um baseline. E, portanto, nesse caso, os indicadores de implementação do projeto deviam estar ligados, se calhar não tanto numa primeira fase, à produção agrícola e à mudança de comportamento do agricultor A, do agricultor B, ou do produtor A, do produtor B, ou da sua ligação ao mercado, mas mais quanta informação é que nós conseguimos encontrar sobre estas práticas, quantas reuniões é que foram precisadas ter, como é que a Câmara conseguiu chamar este número de stakeholders e que informações é que eles deram. Portanto, é uma lógica diferente de que a lógica que me parece que eles estão a usar. Não sei, eu não conheço a realidade em Portugal, portanto, e na verdade conheço muito pouco o projeto, foi só que ouvi agora, portanto posso muita coisa não ter percebido, mas também beneficiando um pouco do que a Cecília e a Maria também trouxeram, e das vossas respostas, pareceu-me que estão com indicadores de um projeto que já está a ser implementado com uma visão muito clara daquilo que é a sua teoria de mudança. E neste momento vocês estão num momento inicial, que é um momento ágil, e ainda bem que vocês estão a fazer assim, que é ir ao mercado, quer dizer, aos produtores, e ver o que é que os produtores estão, o que é que eles querem fazer, se estão interessados sequer nisto, podem não estar, qual é a capacidade de mudança que eles estão disponíveis, e a Wanda também falou nisso, qual é que é a capacidade de mudança dos vários intervenientes e a sua capacidade de intervenção, e isso em si pode-se criar indicadores para isso de sucesso,
E eu acho que isso ajuda também para vocês terem uma medição um pouco melhor do que é que são as vossas metas já no curto prazo. Caso contrário, mudar o comportamento do agricultor será no final do ciclo e é algo que pode ser medido no final. Vocês no fundo vão fazer um baseline que é essencial. Como, pronto, isto é só uma nota para partilhar com vocês, se calhar não faz sentido nenhum, mas com base na minha experiência em termos de monitorização e avaliação, acho que já que estive numa situação, por exemplo, que me correu mal, por isso é que também estou a partilhar isto, que é exatamente perdemos o tempo todo a discutir, vamos mudar, vai ganhar mais 1 cêntimo, menos 2 cêntimos, ou vai usar este fertilizante ou aquele ou outro, e no final nem tínhamos aferido se as pessoas estavam sequer de facto interessadas, ou quanto é que elas estavam de facto interessadas em mudar a sua forma de produção ou a sua entrada no mercado, e portanto estávamos a focar no errado. Pronto. Mas a pergunta que eu tinha era, mudando um pouco o que me interessa mais a mim profissionalmente, da parte de gestão de implementação, que é uma parte muito importante, claro, mas focando mais na matéria, eu gostaria só de perceber, porque eu não percebi na vossa apresentação, mas foi erro meu, possivelmente, porque não consegui acompanhar tudo, era muita informação. Estava muito clara e organizada, mas é que possivelmente não ouvi, que era, se vocês fizeram um estudo também do outro lado, ou seja, este projeto parte de um pressuposto que estas distâncias curtas e que são viáveis economicamente, não é? Porque isto é promovido pelo setor privado, a ideia é que os pequenos produtores sejam eles a fazer, depois a Câmara continua a acompanhar os ciclos, mas que seja uma coisa do setor privado, se percebi bem. E portanto vocês estão a criar ou pavimentar ligações ao mercado e tornar isto possível. A minha pergunta é se vocês fizeram algum estudo de viabilidade económica ou estão a pensar fazer, voltando agora um bocado à ligação ao mercado propriamente dito, para perceber qual é que é a capacidade de absorção deste produto, por exemplo, em concreto que vocês estavam a focar, e para fazer todo o sentido ter um produto de referência, qual é a capacidade de consumo que existe em distâncias curtas, ou circuitos curtos, para este tipo de produto, se isso já foi de alguma forma quantificado. Qualitativamente sei daquilo que vocês falaram dos chefes, mas quantitativamente. Isto é um ponto, o outro é o preço. Eu não percebi bem qual é que era o fator diferenciador desta cebola, que eu gosto muito, mas por exemplo ligo mais na minha à cultura de Turquia, por exemplo, etc. Gastronomicamente não sei onde é que é utilizada, mas é erro meu, não é do produto. E o que é diferenciador deste produto referência de Montemor relativamente a outras cebolas que também são feitas de maneira sustentável, ou de maneira convencional? E qual é que é o preço a que elas são vendidas nessa área e como é que comparam? Ou seja, não sei se isto imagino que não estejam já a estudar, a trabalhar nisto, tem uma primeira fase, mas isto é um tema que vocês também trazem para a vossa visão sobre o projeto, que é do lado da procura e da viabilidade comercial do produto que os pequenos produtores vão fazer, e eu partilho isto, não é crítica absolutamente nenhuma, é porque eu já fiz este erro várias vezes. Em Timor, por exemplo, trabalhei com peixe seco, em que basicamente falhei como empreendedor, naquele caso, social, e que falhou redondamente exatamente porque eu não vi do lado da procura, quem queria comprar. Fiz só da parte da produção, e depois quando o produto chegou ao mercado, não havia na verdade ninguém que conseguisse comprar com escala, nicho já sempre, mas com escala, para manter a operação de todos os produtores que eu tinha treinado e tinha ligado ao mercado. É só por isso que trago esta pergunta, e pronto, eu obrigado a todos, e espero não ter levado a conversa para pontos menos interessantes. Não, foi muito bom, foi muito bom. Obrigada, Filipe. A resposta curta é não foi feito um estudo de mercado, foi uma coisa que nós nos debatemos inicialmente. Foi a principal, quando estávamos a escrever o plano, a pensar que devíamos fazer isso. Nenhuma de nós é economista, nem temos, temos agora um economista no grupo, mas sim, essa é uma capacidade que nós não temos de fazer assim muito facilmente. Mas dentro dos prazos que nós temos, do projeto e tudo mais, tomámos uma decisão de bora ou não bora, e fomos. Não há assim um estudo de mercado oficial para saber qual é que é a capacidade de absorção do produto. A nossa estratégia tem sido um pouco ao contrário. Este era um produto também endógeno, e agora pegando nas capacidades diferenciadoras da cebola, é um produto endógeno que está a ser há 150, disseste, há 150 anos produzido no município.
Sim, pelo menos temos que... 150 anos, sim. 150 anos foi a vossa, da pesquisa que fizeram, sim. Sim. Do levantamento que nós fizemos e do que podemos comprovar depois de cortar 50 kg de cebola para o jantar quilómetro zero sexta-feira passada, é uma cebola que tem um sabor mais suave do que as outras cebolas roxas que existem no mercado, mais comerciais, diga-se. É mais adocicada. É mais adocicada e tem menos, esqueci-me do enxofre, ou seja, é menos agressiva nos olhos quando se está a cortar, faz chorar menos. Essas são as características diferenciadoras que nós estamos a puxar por elas. A nossa estratégia está a ser também, como é um produto endógeno que antigamente, se formos ver a registros do arquivo agrário, da reforma agrária, a subprodução era muito maior e havia capacidade de absorção, é também nesta lógica de salvaguardar este produto endógeno. Ou seja, não é um projeto meramente comercial de criar mais retorno ou valor para os produtores, mas também tem esta componente de valorização do património agrícola e gastronómico. Estamos a começar, ou a nossa estratégia está a ser fazer as coisas, pronto, se calhar do ponto de vista económico é quase um bocado amador, porque não houve essa estrutura de mercado, não existe este plano de negócios empreendedor muito completo e muito bem estruturado. Aumentámos a produção agora, vimos que existe procura, que os nossos produtores estão a conseguir manter. Isto falou que foi de um ponto de vista privado e não percebi bem esse comentário, porque é a Câmara e é uma universidade envolvidas. A sustentabilidade do projeto é privada, não é? No sentido em que um dia vocês vão deixar este projeto, a Câmara vai deixar de financiar e a ideia é que as pessoas continuem a produzir cebola. Portanto, se houver ninguém para comprar cebola, o projeto acaba aí. Era nesse sentido. Exato. Então, a nossa estratégia agora é aumentar a produção e criar canais de escoamento para que os produtores consigam escoar, mas não é... E ainda que nós tenhamos interesse em ter esta promoção global e criar canais que qualquer um possa ter acesso, também não é suposto nada ser fixo e pensar, ok, receberam estas cebolas, tem que vender para aqui. É precisamente como disse, então, nesse sentido, nós criarmos as bases e depois conseguirmos sair e que o projeto seja robusto o suficiente. Mas sim, não temos essa parte mais da viabilidade económica e pronto. Pode ser uma coisa que se torna importante fazer de um ano para o outro. Como disse, este foi o primeiro ano em que nós fizemos, foi uma aprendizagem muito grande. Isto é um deliverable, não é? Isto está um indicador de sucesso. Descobriram uma área que acham que é preciso agregar. Isso pode ser considerado um indicador de sucesso no trabalho que estão a fazer, não é? Um dos indicadores é que áreas novas é que descobrimos que era preciso agregar no projeto. E obrigada por chamar a atenção a isso. A verdade é que estes indicadores de outreach muitas vezes são esquecidos e a verdade é que são importantes. E vamos pensar como é que os podemos incorporar, porque de facto acho que pode ser uma coisa interessante e acrescentar ao nosso trabalho. Por isso, obrigada por essa nota. Gostava de complementar algumas coisas das questões que o Filipe colocou. É assim, efetivamente não há um estudo, nem está previsto neste momento fazer-se esse estudo económico. Além daqueles fatores que a Catarina disse, também é uma cebola que tem um período de duração bastante longo. Consegue ter essa cebola quase até à próxima plantação, em março ou abril, em perfeitas condições, para ser consumida de uma forma, portanto não se estraga, a sua durabilidade é bastante longa, eu tive a cebola roxa quase um ano, daqui de Montemor, da outra cebola. Era uma cebola, eu atualmente de facto não lhe sei dizer como é que é, continua a ser muito procurada e o mais interessante daquilo que eu sei, da minha experiência de viver aqui e trabalhar aqui, e tal como foi referido, a Feira da Luz era um sítio onde muitos dos produtores vinham pôr a cebola e que era vendida e além do consumidor local de Montemor, não imagina a quantidade de pessoas que vinha da zona da área metropolitana de Lisboa de propósito à Feira da Luz para vir comprar
quilos de cebola, reste quilos e quilos de cebola precisamente pela sua duração, não é? Mas o que é que os produtores deixaram de produzir? Porque é assim, não deixaram de produzir. A faixa etária dos produtores é bastante elevada. Por isso é que isto é um projeto que eu acho que, por um lado, é incentivar a produção, e temos produtores novos que nunca produziram, e esse trabalho foi o médico que fez, que nunca produziram, ou se produziram cebola, se calhar era para uso, para consumo próprio, e agora estão a vendê-la, não é? Porque, por exemplo, um dos viveiristas, eu sei, daquilo que eu sei, e acho que pelo menos foi-me transmitido na altura ainda antes deste trabalho do MED, ele vendia esses cebolos para fora do concelho, portanto nem sequer era para produtores aqui do concelho, não é? Portanto, ele vendia esse cebolo. A Câmara, a aposta da Câmara no incentivar desta produção é, durante 2 anos, a Câmara compra o cebolo e entrega aos produtores que pretendam produzir cebola roxa. Portanto, está aqui um processo entre aumentar a produção e ter novos produtores, não é? Porque há muitos que já têm uma idade bastante avançada e por outro lado, também sensibilizar o consumo de uma forma regular pelo consumidor comum, não é? Pronto, e portanto isto não está ainda nenhuma base estruturada de um estudo económico e da sua viabilidade. Tem que ser quase feito em paralelo, produção consumidor, para ver o que é que isto dá. E depois eu acho que o problema do escoamento não se prende tanto como se calhar com outros produtos, devido ao período de durabilidade da cebola. Portanto, o Filipe, se quiser vir em dezembro comprar a cebola a um dos produtores e ele tiver, a cebola está em perfeitas condições, como se tivesse comprado agora na Feira da Luz, se ela tivesse ocorrido em setembro, não é? Pronto. E depois esta promoção do produto está a ser feita de várias formas. Fizemos um vídeo, fez um vídeo, a Semeia fez um vídeo da promoção do produto, que está disponível no Facebook, e pusemos na plataforma das cidades alimentares, portanto podem ver, nós pusemos, mandámos que era para quem quisesse ver. A Slow Food, que o Vítor pode dizer alguma coisa, candidatou o produto à Arca do Gosto, portanto, ou seja, neste momento é difícil dizer-se assim, vamos fazer um estudo porque vamos aumentar a produção, eu acho que tem que ser, estamos numa fase em que tem que ser as duas coisas em paralelo, ver como é que se comporta o produtor e ver como é que se comporta o consumidor para se tentar continuar a seguir com o produto, porque de facto estava-se a perder esse produto devido a isso, não é? Que tem características muito próprias e que é daqui da região. Para quem não gosta de cebola crua, como eu, por exemplo, é uma cebola que eu consigo comer, precisamente por ser mais adocicada e de facto a sua duração é uma das coisas também que faz com que se consiga promover este produto, porque não é um produto perene, né? Ou seja, acaba já amanhã, estás rapidamente... É uma durabilidade incrível. Exatamente, a sua durabilidade é bastante... Olha, nós estamos a resvalar. Obrigada, Wanda. Obrigada, desculpem lá, mas pronto, estas coisas, às vezes a gente tem que tentar explicar porque é que estas coisas estão a ser feitas, não é? Inês, eu posso dizer só uma coisa final, não posso dizer? Era isso que eu ia perguntar, se vocês não se importam, ficávamos mais 15 minutos, porque temos a Virgínia, a Iva e o Vítor também querem falar, e depois fechávamos a seguir. Eu não sei se era isso, Maria José. Era isso que ias dizer? Não, eu ia dizer é que a cebola pode ser, de facto, uma fileira que vocês utilizem para definir uma estratégia para um sistema alimentar, digamos, através de um projeto, de um produto que é a cebola, trabalhar desde a produção até ao consumo. Sim. E isso é que vocês, isso eu agora estou a falar para a Maria e para a Catarina, têm que tentar fazer, digamos, definir uma estratégia com todas as componentes que isso implica. Desde a produção, apoio aos produtores, conhecer o mercado, estratégias de comercialização, canais de comercialização, sistema, ou digamos um caderno de encargos para a sustentabilidade, como é que ele vai funcionar, quais são os seus indicadores, etc.
para além daqueles que o Filipe diz que é do próprio, digamos, resultados do próprio projeto em si. Pronto, Olha, é só o que eu tenho a dizer sobre isso. Obrigada. Então vou pedir, exato, porque estamos mesmo aqui, esticámos um bocadinho aqui no tempo. Se a Virgínia podia fazer a pergunta rapidamente e depois a Iva também e o Vítor para terminarmos o nosso encontro, ok? Olá, então, muito bom dia, muito obrigada também por todas as apresentações. Falando destas questões que têm a ver com os circuitos curtos, estava a recordar-me de um projeto de investigação que foi levado a cabo já há alguns anos atrás e teve resultados pelo menos em 2016 e na verdade, portanto, não se confirmava completamente que os circuitos curtos fossem mais eficientes, ou seja, aquilo que era recomendado era que se tivessem muitas precauções e se encontrassem estratégias metodológicas para avaliar de forma mais objetiva, porque nas comparações que tinham sido feitas entre diferentes localidades não tinham chegado a essa conclusão clara de que os circuitos curtos fossem mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico. Agora, por não poderem provar que são mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico, não quer dizer que não o possam ser por outros motivos. Há provavelmente outras dimensões, como as dimensões sociais, que também têm que ser integradas ou outras. Mas pronto, a nota era só mesmo para remeter para esse estudo que remetia para a necessidade de uma precaução relativamente à afirmação de uma maior sustentabilidade a todos os níveis dos circuitos curtos. Virgínia, vamos pedir depois para partilhar qual é que é esse estudo, está bem? Eu posso colocar aqui no compartilhar, portanto, posso enviar aqui através do chat. Okay? Exatamente, obrigada. Mas a questão que eu queria colocar tinha a ver com as questões da governança e, portanto, começam a discutir-se as questões das políticas locais de alimentação, elas ainda não fazem parte propriamente de uma agenda política que se possa reconhecer claramente, mas vai surgindo alguma discussão sobre a possibilidade de existência de conselhos de alimentação, se eles devem ser implementados ou pelo menos organizados a partir de câmaras municipais, ou se devem ser conselhos de cidadãos e funcionar sobretudo como conselhos consultivos. E a pergunta é, a partir da experiência de Montemor, que soluções é que vos parece que são mais adequadas? Será que as soluções a encontrar são diversas de cidade para cidade, de município para município? Era sobre estas questões da governança e se ela deve ser dirigida a partir de uma Câmara Municipal ou se um Conselho de Alimentação deve funcionar, portanto, apartado desta entidade e ser sobretudo um Conselho consultivo e com propostas de ação. Obrigada. Wanda, Maria ou Catarina? Eu posso responder, é assim, neste momento a governança, ela está definida na estratégia alimentar, como é que deveria ser, não com esses conselhos municipais de alimentação, que são coisas que estão a sair agora do governo, não é? Pronto, portanto nem se sabe muito bem como é que vão ser e quais são as indicações que há. As obrigatoriedades, né? As indicações, as obrigatoriedades que aquilo possa implicar. Neste momento, como eu lhe disse, é assim, a governança os parceiros estão todos, não tivemos possibilidades de facto de conseguir que os coordenadores de eixo, dos 4 eixos da SEMEIA, tivessem um papel mais ativo, cada um deles próprios devido à situação que se atravessou. Atualmente, que é por um período de 2 anos, a presidência foi a presidente da Câmara, mas com a próxima reunião, a partir da presidência do Conselho, irá ser alterada, portanto é outro do parceiro, portanto não tem que ser, não é forçosamente a Câmara foi a dinamizadora desta estratégia alimentar,
acaba por ter, até por motivos de implementação financeira e de algumas condições, de algumas questões do SEMEI, acaba por ter sido o município, mas esperemos que este salto seja dado e no fundo será a sua governança, será aquilo que todos os parceiros assim o entenderem na discussão, que possam fazer de modo a que ela consiga ter uma implementação efetiva. É aquilo que eu lhe posso dizer neste momento, de face à nossa experiência, porque ainda estamos a dar o passo que demos foi a construção da estratégia, agora o outro passo a seguir que irá ser precisamente nesta situação. Não lhe consigo dizer neste momento mais nada enquanto como é que vai ser essa situação. Peço desculpa. Obrigada. Eu acho que a nossa resposta seria sempre, de certa forma, um bocado bias, não é? Estando nós a trabalhar nesta forma um bocadinho mais top-down, acho que dificilmente agora iríamos dizer, Virgínia tem toda a razão, isto foi um erro, deviam ser só os produtores a fazer. Acho que existe muito valor e está a saber cada vez mais a importância destas iniciativas bottom-up e ser quase uma auto-organização de consumidores, de produtores, mas se existe uma instituição, se existe uma Câmara com vontade de implementar esta estratégia e ainda por cima de uma maneira partilhada através de uma estratégia co-construída como foi a SEMEIA, estamos aqui, estamos a experimentar e no final logo se calhar conseguimos mais eficientemente comentar o sucesso ou não de ser uma Câmara e uma universidade, mais uma Câmara a liderar ou a dar o pontapé de partida para esta iniciativa. Mas até agora acho tudo bem. Obrigada. Iva. Olá, bom dia ou boa tarde a todos e todas. Obrigado pela apresentação, parabéns pelo projeto. A minha questão tem a ver com o desperdício alimentar, que é o tema que eu costumo trabalhar. Eu reparei que vocês na estratégia têm um eixo, reduzir o desperdício alimentar. Em muitas estratégias aparece mencionada a questão do desperdício, mas depois nem sempre é operacionalizada. E eu peço desculpa, eu tive que sair um bocadinho, estamos no início do ano académico, não sei se vocês depois deram mais informação sobre isso, mas a minha questão tem a ver com como é que vocês, se já fizeram, como é que operacionalizaram essa questão da necessidade de reduzir o desperdício alimentar que está na vossa estratégia. Obrigada. Iva, nós ainda não fizemos assim, nada concreto em termos de operacionalização. Temos feito ao longo dos anos, mesmo antes do SEMEIA estar implementado, estar construído, consolidado, ações pontuais falta uma palavra, Desperdício. Divulgação? Na divulgação de sensibilização para o desperdício alimentar. Depois temos, e essa ação tem feito, a cozinha comunitária que irá ser para o mercado, para as associações, para o cidadão, para as entidades. Um dos objetivos que tem também é precisamente, por exemplo, as pessoas poderem fazer, vou dar exemplos, que é aquilo que a gente está a falar correntemente, fazer compotas, fazer, como é que se diz aquilo, desidratação dos produtos, ou seja, como reaproveitar alguns alimentos. E depois temos feito muitas ações ao longo dos tempos de sensibilização do reaproveitamento, passo a expressão, dos restos. Sobrou-lhe isto. Pronto, por exemplo, no Natal fizemos o SOS Sobras, no Natal passado. Fizemos uma ação de sensibilização no mercado para as pessoas que sobrou SOS Sobras. Sobrou o bacalhau, sobrou isto, sobrou aquilo, o que é que pode fazer com as sobras que geralmente há imensas sobras no Natal. Portanto, temos tentado sensibilizar isto no âmbito do consumidor em geral. Nas escolas também se fazem projetos direcionados para os alunos dessa sensibilização. Portanto, mas assim, dizer uma ação concreta dessa operacionalização que eu penso que a Iva estava-se a referir, não, mas temos estado a fazer isso e a cozinha julgamos que poderá ser também um dos meios que poderá ir contribuir para as pessoas reaproveitarem alguns produtos que considerem que estão já pronto, ou podem fazer compotas, ou desidratar, ou outras coisas quaisquer que podem ter uma conservação
mais longa. Obrigada também. Eu também posso só dar uma indicação sobre esse assunto. Nós, efetivamente, também não temos assim, temos alguma preocupação com o desperdício, inclusive esse foi um dos motivos porque é que nós selecionámos a laranja, porque nós chegámos a uma freguesia do concelho e percebemos que havia um desperdício brutal de laranja, porque ela, inclusive, não era apanhada das árvores e havia muita produção. E esse foi também pontos que nos levou também a tentar perceber o que é que se passava com esse produto e por isso é que também selecionámos esse produto para fazer o desenho do seu sistema alimentar. Paralelamente a isso, também no nosso sistema de indicadores, nós também fazemos referência a isso, nomeadamente no dossiê da questão socioeconómica e da ligação com o território, nós fazemos referência também à questão do desperdício e se tem algumas práticas de conservação dos alimentos para evitar o desperdício e tudo mais. E depois também tentamos incentivar os produtores, porque há bocado se calhar foi mal interpretado, quando disse que havia pouco escoamento, não é questão de haver pouco escoamento, eu acho que é uma dificuldade dos produtores em planearem e planificarem a sua produção consoante o escoamento que eles conseguem garantir. E acho que eles também podem ser educados, não é educados, mas sensibilizados para essa questão, de forma a que se eu produzir aquilo que eu consigo escoar, se calhar o desperdício é menor e todos ganhamos, digamos assim. Portanto, não é questão de haver pouco escoamento, porque o mercado em Montemor, pelo menos o feedback que nós temos dos produtores é que funciona, e funciona de uma forma, eles próprios sentem-se uns esforçados em terem um mercado municipal a funcionar da forma como está a funcionar, mas muitas das vezes o que eles dispõem as plantações que fazem e as sementeiras que fazem muitas das vezes não são baseadas nos canais de escoamento que eles têm. E essa acho que é uma grande dificuldade. Também temos a questão de ser uma pequena agricultura e às vezes não ser uma coisa contínua e homogénea, ou seja, por exemplo, eles se calhar vendem para mercearias, é muito difícil, porque alguns deles inclusive não vendem só no mercado, mas vendem para mercearias locais. E se calhar, no mês de junho eu tinha 4 alfaces, eu estou a dar como exemplo, tinha 4 alfaces na primeira semana e depois a dona Olinda ligou-me a dizer que tinha 6 e depois eles entusiasmam-se e na semana a seguir metem mais, depois já não conseguem escoar. Portanto, é aqui difícil fazer esse exercício, mas nós também tentamos sensibilizar para essa questão e tentamos ajudá-los naquilo, e quando sabemos que eles têm assim uma grande produção e que não estão mesmo a conseguir, tentamos canalizar para outros sítios, tentamos ajudar naquilo que conseguirmos. Pronto, também às vezes é difícil, mas às vezes dentro daquilo que nós conseguirmos, e essa também, a questão do nosso gabinete de apoio técnico também é muito procurado por isso. Ligam-me, veja lá, porque eu tenho 10, 15, 20 alfaces completamente a estragarem-se e não aguentam mais, duram mais de 2 semanas e espigam, e, portanto, eu acho que nós também tentamos sensibilizar para essa questão. Obrigada. Muito obrigada também. Vítor, queres então com a tua Sim, poesia? São rápidas notas que têm a ver com o nosso envolvimento desde o primeiro momento com o SEMEIA, que é um projeto que nos dá imenso prazer, não é? Aqui logo, enfim, os circuitos curtos poderão não implicar não é? Mas implicam o território, para nós é muito querido, enfim, é muito mais fácil eu controlar os alimentos serem bons, limpos e justos, que são os princípios do slow food, do que os alimentos andarem a viajar muito. De qualquer maneira, e isso nós temos dito continuamente no slow food, ser local ou ser próximo, ser circuito curto não implica bem feito, portanto nós temos que ter cuidado com isto, não é? Depois há aqui esta experiência do movimento slow food internacional, que estamos em todo lado do mundo, leva-nos a abraçar a cebola roxa, porque para já é um produto singular, único, ligado ao território, mesmo que ele não tenha grandes diferenças organoléticas ou de sabor, só estar ligado ao território e ser algo com muitos anos, 150 anos pelo que sabemos por agora, interessaria sempre proteger, até por causa da biodiversidade e da outro tipo de diversidade associada, porque não há só biodiversidade, há diversidades culturais, enfim, tudo isso. E, portanto, mas para nós estar ligado ao território é essencial, e para nós o nosso envolvimento leva a candidatar a Arca do Gosto, que é o inventário de produtos únicos singulares, e portanto aí já está, a candidatura foi feita. Depois de seguida dar-se apoio a produtores que surjam também ligados e que tenham visibilidade no âmbito do slow food, que é este movimento internacional, e depois também apoio à criação do mercado da terra, porque de facto em Portugal, verdadeiros mercados de produtores locais, enfim, eu ficaria por aqui. A última nota, o último aspecto, e temos estado a trabalhar até nisso a nível nacional, por cima e para baixo, noutro projeto chamado Aproximar, por exemplo.
Quanto a tudo o resto, há aqui dois problemas que nos têm acompanhado desde sempre nestes projetos de circuitos curtos. Um é o conceito local, e nós é uma luta contínua, continuamos a não definir corretamente o que é local, e outra, envolvam-se chefes, mas também se envolvam as comunidades locais, as cozinheiras tradicionais, tudo isto. Isto é um problema nosso português, parece que só existem chefes e cozinheiros. E enquanto isto não for absorvido pela comunidade local, não voltar aos pratos da comunidade local, é uma causa perdida. Certo? Portanto, são estas notas só que eu tenho para dizer. E depois há aqui uma coisa que é interessantíssima de facto, e já foi dito pela colega Ilhéu, é de facto esta visão da produção, da transformação, da distribuição e do consumo. E enquanto não tiver democratizado e retomar aos pratos dos montemorenses e afins, a luta continua. A vitória não sei se será certa, ok? Pronto, obrigado. Terminas sempre muito bem os nossos muito encontros com a tua poesia. Olhem, nós temos que fechar, não é? Para já, volto a agradecer muito à Maria, à Catarina, à Wanda, a vossa disponibilidade e terem apresentado a Estratégia Alimentar de Montemor.